Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 8 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus falou com José, marido de Maria, pai do Senhor Jesus. Deus apareceu a José, falou com José em sonhos por divina revelação. Avisou para que ele fugisse de Herodes, para que passasse por outro caminho. E a palavra diz que eles retiraram-se e fugiram para o Egito, porque Herodes procurava matar o menino Jesus. Herodes era o rei, e após o nascimento do Senhor Jesus, ele ouvia falar de que o rei de Israel havia nascido. Ele, sendo rei, ficou furioso, e também com certeza que tinha o dedo do maligno, querendo eliminar aquele que Deus preparou para salvar a humanidade, querendo eliminar o libertador da humanidade. E José teve de fugir. Ficou no Egito até a morte de Herodes. Da mesma maneira que Deus o revelou para fugir, Deus também o revelou para regressar, porque o deserto não é lugar de permanência. O deserto é lugar de passagem. O sofrimento é passageiro. Nós não viveremos os mesmos problemas a vida inteira. Deus, Ele dará uma solução. Deus apareceu, fujam porque há perigo. Mas chegou o momento que Deus também disse: voltem, porque agora há segurança. Essa palavra mostra da luta espiritual pela família. Desde cedo o inimigo se levantou para destruir a família. Podemos lembrar a palavra dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, os primeiros homens nascidos do ventre de uma mulher, porque Adão e Eva foram criados por Deus. Caim, com inveja do seu irmão, matou o seu irmão. E muitas outras palavras que retratam batalhas espirituais na família, porque o inimigo se levanta para destruir. Mas o nosso Deus, Ele nos guarda. O nosso Deus, Ele nos livra. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um Deus que cuida, é um Deus que livra, é um Deus que guarda. Assim como Ele apareceu para José, esposo de Maria, Deus, Ele também apareceu para nós nessa manhã. Porque hoje vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. E todo o projeto do inimigo contra a nossa casa e a nossa família vai cair por terra. Porque Deus, que derrota os nossos adversários e os nossos inimigos, é Deus que entregou o seu Filho para salvar as nossas almas.
E a palavra do Senhor diz que Ele veio para destruir as obras do inimigo. Ele veio para destruir as obras de Satanás. E Ele é aquele que nos guarda. A palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é a nossa sombra e a nossa direita. O sol não nos molestará de dia nem a lua de noite. Ele estará sempre do nosso lado. Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. E porque Deus nos levantou como intercessores, Deus nos escolheu para ficar na brecha pela nossa casa e a nossa família. Deus derramou sobre nós a sua graça. E devemos usar a graça de Deus para fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é guardar a nossa casa, guardar a nossa família. Vamos clamar pelo sangue do Cordeiro, o sangue que cura, que liberta, que renova, que restaura, para destruir e desfazer todos os planos de Satanás. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, irá aniquilar todo o projeto do maligno. Tudo aquilo que o nosso inimigo, ele planeia no oculto, no secreto, na sua intimidade de Deus, ele sabe. Não há nada que passa despercebido diante do nosso Deus. O nosso Deus conhece todas as coisas. O nosso Deus conhece os planos dos nossos adversários. Ele diz na sua palavra que nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Todo laço que foi preparado. Deus, ele vai quebrar o laço. Deus, ele vai cortar a lança. A palavra diz que o sobrinho de Abraão, Ló, estava em Sodoma e Gomorra, e como Deus destruiria aquele lugar, o seu tio se levantou, colocou-se na brecha, orou por ele, intercedeu por ele, e Deus decidiu livrar Ló e toda a sua casa da morte. Então Deus enviou os seus anjos para resgatar Ló e a sua casa. E no momento que Deus enviou os seus anjos, o inimigo também enviou os seus agentes. E eles tentaram entrar na casa de Ló. Mas a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor fizeram com que os homens, os invasores, os filhos do inimigo, ficassem cegos. Eles perderam a direção, ficaram atordoados. Deus guardou a família de Ló por causa da oração de Abraão. Deus também vai guardar a nossa casa e a nossa família por causa da oração nessa manhã. Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. O sangue do Cordeiro será colocado nos umbrais das nossas portas e o inimigo não terá acesso. O inimigo não vai entrar, porque onde tem o sangue do Cordeiro está selado. Está selado. E o inimigo não tem poder sobre o sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos e nós te exaltamos. Bendizemos, Deus, o teu santo nome. Deus, porque tu és bom. Deus, porque a tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Ó Deus, é de geração em geração. Desde a antiguidade, ó Deus, o Senhor tem guardado. O Senhor tem livrado. Ó Deus, o Senhor tem trabalhado
para todos aqueles que em Ti esperam. Deus, o Senhor é a nossa esperança. Deus, o Senhor, é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Aquele que nos guarda, que nos livra. Deus, aquele que salvou as nossas almas do pecado. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória, porque com seu sangue nos livrou, com seu sangue nos lavou, arremando com seu sangue, arremando que destruiu os nossos inimigos. Ó Deus, nós cremos em Ti, cremos, ó Deus, na Tua palavra, cremos, ó Deus, nas Tuas promessas e nós agradecemos. Obrigado a Deus, porque os nossos olhos verão, os nossos olhos contemplarão o poder e a grandeza do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, perdoe os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Ó Deus, porque os nossos pecados nos afastam de Ti. Porque os nossos pecados, ó Deus, impedem as nossas orações. Os nossos pecados, ó Deus, quebram a aliança. Por isso estamos aqui, ó Deus, nós não queremos nos afastar da Tua presença. Deus, não nos lances fora da Tua presença. Nem retires de nós, ó Deus, o Teu Santo Espírito. Lava-nos no precioso sangue do Cordeiro. Porque Deus, a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, ó Deus, o Senhor, na Sua infinita misericórdia, nos perdoará. O Senhor sarará a nossa terra. Clamamos, ó Deus, sara a nossa terra, restaura-nos, para que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado. Arriba, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Arrimando, arriba, ó Deus, nos levantamos nessa manhã. Ó Deus, como guerreiros de oração, nos colocamos, ó Deus, na brecha, em prol da nossa casa. Ó Deus, em prol da nossa família. Deus, a Tua palavra diz: clame a mim e responder-te-ei. Ó Deus, nessa manhã nós clamamos. Guarda, Deus, a nossa casa. Guarda, Deus, a nossa família. Arrimante, ó Deus, livra-nos, porque nós temos um adversário. Arriba, Deus, que peleja de dia e de noite contra nós. Ó Deus, um adversário que quer destruir a nossa casa. Um adversário, Deus, que quer destruir a nossa família. Arriba, Deus, mas segundo a Tua palavra. Arriba, Deus, o Senhor é aquele que guarda a nossa casa. O Senhor é aquele que declarou: nenhum mal te sucederá. Arriba, nem praga alguma chegará à tua casa. Ó Deus, então livra-nos. Ó Deus, então guarda-nos. Assim como o Senhor livrou a família de José. Ó Deus, assim como o Senhor livrou a família de Ló. Ó Deus, assim conforme o Senhor livrou Deus, a família de Lázaro. Livra, Deus, a nossa casa e a nossa família. Ó Deus, visita os lugares de trevas. Deus, que todo investimento feito contra nós e a nossa casa comece, Deus, a ser quebrado. Comece, Deus, a ser destruído. Comece, Deus, a ser aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Há poder no Teu sangue. Deus, há poder no Teu nome para desfazer as obras do maligno. Deus, todo sacrifício, toda oferenda, Deus, feita contra a nossa casa e a nossa família, comece, Deus, a quebrar, comece, Deus, a aniquilar.
Ó Deus, que não sobre pedra, tudo aquilo que representa Deus, a nossa casa, a nossa família, que representa Deus, as nossas vidas no mundo espiritual. Comece, Deus, a quebrar, a aniquilar, a destruir. Ó Deus, Tu és a nossa saída. Não temos outro Deus se não for o Senhor. Quem será por nós? Arriba, Deus, quem vai nos livrar? Ó Deus, quem vai nos guardar? Arrimante, que rebo, Deus. Arrimante, que rebo. Livra-nos, ó Pai, dos nossos adversários. Livra-nos, ó Deus, dos nossos inimigos. Deus, a Tua palavra diz: Arrimante, rebo, Deus, que o povo colocou o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo destruidor passou e não tocou, Deus, na casa do povo, por causa da marca do sangue do Cordeiro. Sela, Deus, as nossas casas com Teu sangue. Sela, Deus, as nossas famílias, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, comece a arrancar toda semente que não provém de Ti no nosso meio. Arriba, Deus, toda enfermidade lançada. Arrimante, que arriba, Deus, toda praga lançada. Arriba, Deus, a miséria, a pobreza, o fracasso. Arriba, Deus, as brigas, as contendas, as dissensões. Ó Deus, os ataques espirituais. Arrimante, que arriba, Deus, toda dificuldade financeira. Arrimante, que arriba, Deus, lares, casamentos destruídos pelo inimigo. Arriba, Deus, olha para a nossa casa. Olha, Deus, para as nossas famílias. Visita, Deus, os altares dos antepassados. Ó Deus, todos aqueles males que têm perseguido a nossa família de geração em geração. Arriba, Deus, quebra, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, nós somos livres pela graça. Somos livres, ó Deus, pelo sangue. Que o sangue do Cordeiro nos liberte nessa manhã de todo o jugo de Satanás. Arriba, Deus, de todo o peso. Arrimante, que arriba, Deus, o Senhor nos libertou. Ó Deus, o Senhor quebrou o jugo. Repreenda, Deus, toda a força maligna dentro da nossa casa. Espíritos malignos habitando. Arriba, dentro da nossa casa, caiam por terra. Ó Deus, toda vigilância maligna, repreenda em nome de Jesus. Todo sistema de comunicação da bruxaria. Ó Deus, onde tem monitorado os nossos passos, que o fogo do Espírito Santo venha destruir. Ó Deus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Ó Deus, esconda-nos debaixo das Tuas asas. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.